E aí, gente, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui de volta ao nosso palco da praça. Nós tivemos um dia incrível aqui e vai fechar agora com uma mesa da pesada, que eu convido vocês a assistir com a gente aqui. Então, quem estiver pela praça, chega mais, porque está começando a nossa última mesa literária de hoje. A Feira do Livro, em 2022, começou com o slam, né? Foi a grande Roberta Estrela Dalva que veio aqui com o Eugênio Lima, e eles comandaram o slam, que é uma coisa que hoje faz parte da cena literária brasileira e paulistana, mas que aqui no nosso pedaço ainda está sendo descoberta, né? E a gente tem o orgulho de, a cada ano, receber os grandes autores brasileiros e os autores de São Paulo também, que esse é um festival literário paulistano, que trazem uma literatura que hoje é central na formação de leitores e também na poética mesmo, na poética literária brasileira, que é o hip hop. E aí o slam faz parte disso, assim como o rap e várias outras expressões artísticas, e por isso não podiam estar fora da programação aqui da Feira do Livro. Além dessa programação de autores, a gente tem aqui um programa de isenções para editoras periféricas, negras, quilombolas, indígenas e sem fins lucrativos, com o apoio do Instituto Ibirapitanga, a quem a gente agradece. E esse apoio foi o que permitiu estar presente aqui uma série de editoras que, em condições normais, seria muito mais difícil. E uma delas é a Litera Rua, que é a editora aqui de um dos nossos autores convidados. Então, para nós é um orgulho muito grande poder garantir a bibliodiversidade na Feira do Livro por meio dessa ação. E por isso eu convido aqui agora, então, a grande Mel Duarte. Eu peço palmas para Mel Duarte, por favor. Seja bem-vinda, Mel. Tudo bem, por favor. Acomode-se. E para conversar com a Mel, chamamos o Rashid. Chega mais, Rashid. Seja bem-vindo ao palco da feira. Tudo bem? E eu chamo para entrevistar os dois a grande jornalista Isabela Moy. Isabela, que é fundadora da Agência Mural. Obrigado, Isa, pela presença. A Isabela é uma repórter experiente, editora, e fundou, já faz quanto tempo, Isa, a Agência Mural? 15 anos. A Agência Mural, que é uma agência de jornalismo independente que tem correspondentes nas periferias, né, do Brasil inteiro e de São Paulo, né? São Paulo é um projeto fundamental do jornalismo independente hoje. Nós aqui somos também jornalismo independente, a 451 é uma revista em modelos sem fins lucrativos e que se espelha muito no exemplo que a Isabela montou lá na Mural. Então, convido vocês a conhecer. Qual é o site? É Mural? agenciamural.org.br. agenciamural.org.br. Obrigado, Isa. Obrigada. E vamos lá, vamos embora. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada, Rashid, Mel. Obrigada a todo mundo que está aqui. Pequenas instruções para a nossa conversa ser bastante frutífera. A gente vai ter 1 hora de bate-papo e 15 minutos no final para perguntas do público. Os monitores vão circular aí na plateia, vão entregar fichas para vocês escreverem. Então, se tiver alguma ideia durante a conversa, já vai escrevendo. Eles vão começar a circular assim que a gente começar a conversar. E, no final da nossa conversa, Rashid e Mel vão assinar. O Rashid está com os 2 livros aqui? Ou só um? Só o Ideias que rimam mais que palavras. Na livraria 2 Pontos. E a Mel trouxe o Colmeia. Também os 2 vão estar ali na livraria 2 Pontos. Então, fiquem até o final da conversa e depois vão comprar o livro com direito ao autógrafo dos autores. Então, bom, é isso. Sou da Agência Mural, quase 15 anos cobrindo as periferias da Grande São Paulo e as 38 cidades que fazem a Grande São Paulo. E, nesse título da nossa conversa aqui, eu queria começar já com uma provocação, e aí eu quero ouvir vocês e tal, que tem esse título que é Slam, Rap e Periferia.
No mural, a gente sempre briga para que periferia sempre seja escrito no plural, periferias, para entender que isso não é um lugar ou um adjetivo homogêneo e que não mostra a diversidade. E eu queria que vocês falassem um pouco da trajetória de vocês, mesmo que seja curto, e essa história ligada tanto à identidade das novas narrativas das periferias, quanto dessa possibilidade de estar num evento literário falando de renascimento e revalorização da poesia. Quem quer começar? Com a pergunta difícil. Boa noite, meu pessoal. Satisfação total estar aqui com vocês. Da hora demais. Helicópteros passando, filmando a gente. Isso é o preço da fama. É nada. É muito bom trocar ideia sobre isso. Sou um cara que vem da cultura hip hop e a Mel também, né? Mas a gente sabe o quanto a cultura hip hop está ligada, relacionada, abraçada e atrelada à literatura. E isso é uma coisa que, por muitas vezes e muitos anos, na verdade, muitas décadas, foi meio deixado de lado, esquecido, foi tratado como se não houvesse esse relacionamento, e esse relacionamento existe e é muito forte. Acho que hoje é cada vez mais latente, e estarmos aqui representando o hip hop é uma prova disso. Minha trajetória na música, ela se dá quando eu comecei a, na real, tentar fazer grafite, né? Meu contato com a cultura hip hop foi pelo grafite quando eu tinha 12 anos. Mas aí eu tinha 12 anos, com 12 anos é difícil você fazer alguma coisa. Especialmente grafite, você precisa de tinta, você precisa de não sei o quê. Então, quando eu vi, minha paixão migrou para a coisa da escrita, escrever músicas, até porque eu via que os grafiteiros, né, ou escritores de grafite, como preferirem, eles escreviam algumas frases de impacto do lado dos grafites deles. E quando eu ia fazer meus desenhos, eu achava que as frases eram dos caras. Mas às vezes os caras escreviam de um poeta, de um filósofo, ou um versículo da Bíblia, sei lá. Mas eu achava que as frases eram dos caras, então eu achava que eu tinha que criar minhas próprias frases. Comecei a criar isso, então acho que aquilo despertou, de certa forma, o gosto pela punchline, vamos dizer assim, pela linha de efeito. Não demorou muito para eu tentar começar a escrever meus próprios raps. Nessa época eu morava na zona leste de São Paulo, Arthur Alvim. Mudei para Minas Gerais na mesma época, no mesmo ano praticamente, com 12 anos, e fiquei por lá um tempo. Quando voltei aos 18, já voltei no momento em que as batalhas de MC estavam voltando a ser uma grande coisa em São Paulo. Batalha do Santa Cruz, Rinha dos MCs, evento na a Central Acústica, que era um evento na Galeria Olido, no centro de Sampa. E foi ali que eu comecei a frequentar, juntamente com o Projota, que é meu amigo de infância, conheço desde os 13 anos. E aí conheci o Emicida justamente nesse momento ali, né, no começo da Batalha de Santa Cruz. Então tive, vamos dizer, essa bênção, né, esse axé recebido de estar simplesmente do lado de dois dos maiores expoentes que a nossa cultura tem na última década. E, enfim, o Emicida é um dos maiores artistas da cultura brasileira nesse momento, sem dúvida nenhuma, e o Projota foi para um outro lado mais pop, mas se tornou com certeza um dos maiores artistas urbanos pop que a gente viu aí nos últimos anos. E tive essa sorte. Aí fui na música, passei pelas batalhas, comecei a gravar meus sons, mas eu estou falando isso porque eu queria chegar no depois. Depois de muitos discos lançados, mixtapes, resolvi lançar um livro falando sobre minhas músicas, que é esse livro Ideias que Rimam Mais Que Palavras. E nesse livro, assim como lá no começo eu tive o axé de estar do lado de dois caras grandiosos, nesse livro eu tive muita ajuda simplesmente do Ferrez, enquanto estava ali no momento da feitura do livro, enquanto estava escrevendo. E depois, para colocar o livro na rua, eu tive simplesmente a ajuda do Tony C, que é outro cara grandioso também da nossa literatura marginal, literatura urbana, periférica, chama como quiser, para mim é literatura e é de altíssimo nível, tá ligado? Então, assim, todo esse papo, minha trajetória na música é essa, mas acho que o importante é dizer, ela nunca é só, né? Eu, inclusive, fiz uma tatuagem me referindo a isso, seja espiritualmente, seja no plano físico, a gente nunca faz nada sozinho. Quem diz que faz alguma coisa sozinho ou é mentiroso ou é só ingrato mesmo, certo? Você é louco, merece uma salva de palmas, não? Eu também acho. Não fiquem com acanhadas. Não vamos ser ingratos. Você é louco. Licença aqui, boa noite, gente. Eu sou Mel Duarte, um prazer estar aqui essa noite. Obrigada à Feira do Livro pelo convite. Isa,
Rashid, a gente teve, acho que o quê? Uns 2 anos atrás, que eu acabei mediando uma mesa sua com o Gog, lá na Praça das Artes, um evento da biblioteca Mário de Andrade, foi muito legal, então é um prazer para mim estar aqui também dividindo novamente um espaço com esse mestre das rimas. E acho que só para fazer um resumo, começando, né, para falar sobre a minha trajetória, a minha caminhada, eu comecei a escrever muito nova, com 8 anos, quando eu descobri a poesia pela escola. Descobri que as palavras tinham flow, eu entendi que aquilo era uma coisa que estava acessível a mim, porque eu só precisava da minha criatividade, de um papel e uma caneta para escrever. E quando eu, né, vi que as palavras podiam rimar, que elas podiam contar uma história de um jeito diferente, a partir da forma como eu olhasse para elas, eu me encantei. Então, eu comecei de uma forma bem despretensiosa a escrever, até porque uma criança com 8 anos vai escrever sobre o quê? Que experiência de vida que ela tem. E aí, nesse momento, entra o meu pai, que é uma figura muito importante, que é grafiteiro. Ele é um dos pioneiros da técnica de stencil aqui no Brasil, Ozzy Duarte. E, ao contrário do meu pai, né, assim, eu era a pessoa que gostava das palavras, e meu pai é a pessoa da pintura, da rua. Então, eu acompanhava ele pintando em vários movimentos, com várias pessoas, e é isso, o hip-hop, o rap estava ali. Sempre onde tinha grafite, tinha alguém fazendo uma rima, tinha alguém improvisando, alguém dançando. Então, aos poucos, aquilo já foi fazendo parte também da minha vida. Não que meu pai fosse, ou seja, um grande fã de rap, acho que ele nem imaginou o quanto estar com ele pintando na rua, vendo ele pintar, me influenciou dentro desse lugar por conta do hip-hop, né, que estava ali. E, a partir daí, eu fui tendo um interesse muito genuíno com a palavra, com a poesia, mas, ao mesmo tempo, entrando sempre em conflito, porque eu era uma menina preta da periferia e todos os poetas, as poetas que eu conhecia, não tinham nada a ver comigo. A linguagem deles não tinha nada a ver comigo. E eu achava que, para ser poeta, eu ia precisar morrer um dia, porque eu só lia gente morta. E isso não fazia sentido para mim. Assim, eu falava, cadê as pessoas vivas que escrevem, as mulheres negras, né, as pessoas jovens? Onde estão essas pessoas? Eu tinha essa impressão que a poesia era algo que aconteceu num determinado momento, que era muito importante, por isso eu era obrigada a estudar na escola, obrigada a ler os livros, mas ainda tinha uma coisa, porque a linguagem era muito distante. Ainda que eu achasse bonito, a linguagem era muito distante, não fazia parte. Então, eu falava, será que eu posso entrar nesse universo? Até que eu conheço o movimento dos saraus. E é a partir do movimento dos saraus, dentro da periferia, com os meus, com as minhas, né, com os poetas disfarçados de trabalhadores naqueles espaços, eu fui me reconhecendo, eu fui reconhecendo a minha potência, fui entendendo a importância da minha voz e falei, poxa, existe um espaço para o que eu faço, eu não sou tão louca assim de gostar de palavra, de gostar da oralidade, de gostar da poesia. Ainda tem uma galera que também gosta e faz isso de uma forma que eu consigo acessar, eu consigo entender, faz sentido para mim. E aí essa troca dentro desse movimento, dentro especificamente dos saraus, foi algo que me fez crescer muito, né? Foi algo que me fez reconhecer a minha voz, reconhecer essa potência dentro da literatura. E, assim, eu acho que mais do que só slam, rap, a gente está falando de palavra. E a palavra é o que vai moldar tudo aqui, né? É o link de encontro do trabalho que o Rashid faz, do trabalho que eu faço, do que a gente está celebrando aqui nesse espaço. Então, eu agradeço muito, porque é ela que me colocou no prumo, assim. E aí, hoje eu estou aqui também lançando Colmeia, que é um livro... poemas reunidos. Tenho 5 livros publicados, e é muito doido você ver a sua trajetória dentro da poesia, as coisas começarem a acontecer, quando você não tem a pretensão de ser alguma coisa, e quando você vê, você está fazendo parte de um movimento que ele está ali, insurgente, acontecendo, né? O slam é isso. E quando você fala de periferias, eu concordo completamente, porque não tem como a gente pensar em periferia como unidade. Assim como nós, pessoas, somos múltiplas, as periferias também são. E dentro de diversas periferias diferentes, eu fui também encontrando artistas, fui encontrando pessoas que fazem parte de pequenos núcleos micro-revolucionárias, que foram me ensinando também a entender o quanto é importante a gente colocar a nossa voz no mundo e contar a nossa história através do nosso ponto de vista. E acho que é isso para começar. Ah, não, também precisa de palmas. E eu queria falar dessa revolução, então, que vocês fazem, né? E vocês fazem um caminho ao contrário, que na verdade, começa com a poesia falada, tanto no rap quanto no slam, e vocês colocam corpo e alma e cena para a poesia, e assim vocês ganham as juventudes e outros públicos que estão aqui, e vocês voltam para o livro. Eu queria saber qual é essa
qual é essa vontade de botar no papel o que já é tão mágico em cena? Quem quer falar primeiro? Muito boa essa pergunta. Nossa, é muito gostoso poder falar o que a gente escreve. Quando eu comecei a escrever, eu não sabia que existia essa possibilidade também. Até então, escrever, eu acho que é algo que é muito... É uma coisa muito solitária, né? Todo mundo escreve, você não escreve difícil. Vamos reunir uma galera aqui para a gente escrever. A gente não faz, a gente reúne a galera para fazer um monte de coisa, churrasco, bagunça, karaokê, mas vamos reunir uma galera aqui para a gente escrever. É muito difícil. Então, é algo que é sempre muito, né, nosso, intrínseco. E aí, quando a gente pode colocar isso para fora, é onde a gente vai entender se faz sentido. É onde a gente vai entender se chega no outro. Né? E aí o resultado é outra coisa. Assim, eu faço o movimento contrário do Rashid. Eu venho da publicação, né, do que é escrito, e agora eu estou indo para a música. Há 5 anos atrás eu lancei um disco, Mormaço, Entre Outras Formas de Calor, um disco de spoken word, que mistura música e poesia. E aí agora eu estou lançando um novo disco, que vem inclusive no nome do Colmeia. Vou lançar o álbum, onde eu fiz seleções de alguns poemas que eu sei que a galera gosta, a gente chama de poemas hits, que são os grandes conhecidos, viralizados, e resolvi transformá-los em música, com diferentes tipos de ritmos diferentes. Tem um funk, um pagodão baiano, um trap. Estou vindo ousada, Rashid. Estou vindo ousada. Olha, me aguardem, viu? E é muito legal fazer esse movimento inverso também, porque a poesia, o slam, para quem não conhece os slams, as batalhas de poesia, são movimentos, né? Um lugar onde a gente vai declamar nosso poema, mas a gente tem até 3 minutos para declamar o poema. A gente não pode usar acompanhamento musical, a gente não pode usar figurino, é só a voz, poeta e a declamação. Então, poder fazer um projeto musical, poder ter um disco, é fazer totalmente o movimento contrário do slam, que é falar: agora eu quero ter tudo, eu quero ter figurino, eu quero ter base, eu quero ter banda, porque daí é me experimentar num outro lugar. E colocar a palavra em movimento, né, tirar ela do livro e trazê-la para a voz, trazê-la para o corpo, é o que faz sentido, é o que faz essa troca acontecer. As pessoas podem ler o meu livro, ouvir a música do Rashid, mas quando elas vão no show, quando elas ouvem a gente ao vivo, quando a gente tem essa troca, aí a coisa faz muito mais sentido, porque eu entendo que a palavra ela tem essa força de chegar, às vezes, mesmo quando nós fisicamente não estamos, mas quando nós estamos fisicamente, é aí que a gente vê a grande transformação dela. Então, é muito gostoso entender o quanto ela é flexível e quanto a gente pode colocar ela em diversas plataformas diferentes para que o nosso trabalho atinja mais pessoas. Boa, muito bom. Eu acho que o lance... Está bem na sua primeira resposta também, o que você trouxe agora, né? O lance é o lance da palavra. Primeiro porque... por que eu levei o que eu escrevo para o universo da literatura escrita, impressa, para ser lida? Porque eu acredito numa coisa de tomar de volta a nossa narrativa, sabe? Primeiro, por isso. É a música, mas eu quero que seja a literatura também. Eu quero que seja... Dentro da literatura, eu quero que sejam diferentes tipos de literatura também. Não à toa eu tenho o meu livro, eu tenho o minha HQ, que eu lancei no final do ano passado, que está na JBC, inclusive. E o meu livro está na Litera Rua, inclusive. Então, você olhar para os dois lados, tem Rashid, desculpa. Mas, assim, se for videogame, vamos fazer também. Se for, sabe... Não, artes visuais, artes plásticas, vamos fazer também. Porque eu acredito nisso, em tomar a nossa narrativa e contar a nossa história e deixar, enquanto ancestral de quem está por vir. Eu acho isso muito potente, essa frase, sabe? Deixar algo. Deixar algo. E hoje, para além da cultura hip-hop, por mais que eu seja um representante da cultura hip-hop, sempre fale do hip-hop, sempre fale do rap, para além disso, hoje eu penso muito na cultura brasileira. Porque é uma cultura imensamente rica, absurdamente rica e diversa, embora seus vários problemas, e aí é uma janela, 2 cliques e uma janela para uma outra discussão, mas é imensamente rica de várias formas. Então, eu me preocupo muito com isso e para mim, colocar a minha música, colocar as explicações, os pensamentos, as ideias por trás do que eu faço num pedaço de papel para que seja lido por outra pessoa em outra situação.
O Rashid acompanha a pessoa que vai trabalhar segunda-feira, está desanimada, coloca lá, quando eu entrar no busão, coloca o som do Rashid. Eu quero ser esse tipo de companheiro para as pessoas que me ouvem. Mas eu também quero ser um outro tipo de companheiro. Quando essa pessoa não está nessa situação de luta, quando ela está na situação de relaxamento, ela vai desligar o Rashid, ela pode chegar na casa dela, ela vai abrir o livro do Rashid para ela ler agora, porque ela quer entender mais sobre aquilo. E eu estou usando o meu exemplo porque eu estou falando de mim, mas não precisa ser só a minha pessoa. Você vai ali na própria Literarrua, você vai encontrar uma porção de livros. Eu estava ali, o livro do M.V. Bill, do lado do livro do Taíde, do lado do livro do Gaspar, do lado do livro dos Racionais, do lado do livro do Emicida, do lado do livro da Mel, do lado... Saca? Tem um universo inteiro para ser conhecido e reconhecido aí. Então, para mim, a importância está aí, na palavra, na coisa de tomar a nossa narrativa para nós mesmos. O meu irmão Renan Inquérito tem uma frase absurda que tem que estar nos outdoors da cidade inteira. Se a história é nossa, deixa que nós escreve. E é isso. É sobre escrever nossa história, colocar para que ela seja vista, para que ela seja lida, para que ela seja ouvida e que ela seja espalhada de verdade, né? Pela voz dos próprios protagonistas, não sendo contada por outras pessoas, porque é assim que a gente acostumou a ouvir sobre nossa história. Na escola, muitas vezes, ouvindo sobre a nossa história de um jeito frio, distante e violento, que a gente não tinha a sensibilidade para perceber naquele momento. E aí, depois que você vai se deparar com o que aquela coisa tão grandiosa que estava escondida. Peraí. Então quer dizer que a coisa aconteceu desse jeito. Peraí, quer dizer que a abolição da escravatura... Vamos para um assunto super clichê, mas quer dizer que foi desse jeito? Ok. Não é do jeito que eu aprendi a vida inteira. Então, é sobre isso, sobre dar voz aos próprios protagonistas de suas histórias, né? Que muitas vezes a história é discutida, aí recorrendo à frase de outro amigo meu, a história é discutida nas universidades onde nós mal tínhamos direito de pisar, né? É uma frase da música do Emicida, Boa Esperança, saca? Então é sobre isso, sobre recuperar esse protagonismo da narrativa, escrever nossa história, contar nossa história. Para mim é muito sobre isso. E enfim, estamos no Brasil, né? Terra de Chico Buarque, Caetano, Gil, sabe, Djavan. Assim, o exercício da palavra é uma coisa, para quem trabalha com isso e se atreve a adentrar o mundo da palavra, o exercício da palavra é uma coisa que tem que ser inata da nossa personalidade. É isso, é o dia inteiro pensando nisso, porque a gente está rodeado de gênios e tem que fazer por onde, né? É o que eu penso. Eu acho que o que você está falando, e que a Mel falou um pouco antes também, é de ocupar outros espaços, né? Ocupar outros espaços e outras mentes e ir além do que a gente sempre colocado, que é o rap, o slam, vem da periferia e fica na periferia, ou nas periferias. E ele vem para a Feira de Livro de São Paulo e vem falar da renovação da poesia. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque é um pouco o que o Rashid já tocou, que é a gente conta a nossa história e como é que a gente conta ela e como é que a gente faz parte da história como um todo, da grande narrativa. E como é que vocês falarem para mudar as narrativas também sobre as periferias, mas a narrativa principal de uma grande metrópole como São Paulo, porque vocês estão, na verdade, influenciando a narrativa desta grande metrópole, desses 22 milhões de habitantes que estão vivendo juntos. O que é ocupar esses outros espaços e falar para outras juventudes? O que é trazer para a poesia, que fala a sua linguagem, que fala o cotidiano, que fala de realidade, pessoas que não conheciam essas coisas? O que tem essa missão também ou não? Ou a gente não quer falar com isso? Não, sem dúvida tem, claro. Um dos meus objetivos, né, inclusive fica aí um adendo para a resposta anterior, um dos meus objetivos com o meu livro, como grande fã de literatura, como leitor assíduo, era que eu pudesse proporcionar uma experiência para as pessoas que acompanham o meu trabalho também, para uma molecada que, de repente, não costumava ter contato com a literatura, ou que não gostava, ou que achava que era chato, ou que achava que era só de gente morta. E aí, de repente, tem um livro de um cara que o pessoal gosta. E eu recebi
inúmeros, talvez milhares de comentários, de depoimentos. Falar, a primeira vez que eu peguei um livro para ler, o primeiro livro que eu terminei na vida. Então, existia essa missão também, de fazer com que essa narrativa os escritores estão todos mortos, não existem escritores... E não é uma novidade, só que a questão é, nós estamos dentro da bolha, então a gente conhece um monte de gente, um monte de trabalho, só que tem muita gente que está fora dessa bolha. Então, para além de tudo isso, é levar isso para fora dessa bolha e mostrar para as pessoas, peraí, então tem um livro do Rashid, a pessoa gosta muito daquele assunto. E eu me lembro que eu comecei a ler muito depois que eu dei de cara com alguns livros sobre a cultura samurai, que é uma coisa, enfim, que eu sou apaixonado, que acompanha meu trabalho, sabe? A história do Musashi e tudo mais. E, enfim, já li algumas coisas e eu via meus ídolos da música falando, o Brau, Lê, Malcolm X. Só que você tenta e aquilo não engaja. E aí, na adolescência, no auge daquela descobrindo as coisas e tal, dei de cara com aquele material que tanto me chamava a atenção. E devorei um livro em, sei lá, uma semana. E eu falei, mano, dá para terminar um livro? O livro tem final. Aí eu fui atrás de outra coisa que me agradava. Aí fui atrás de outra coisa que me agradava. Fui atrás de outra coisa que me agradava. E chegou um momento que eu percebi, isso o que as pessoas querem dizer com a literatura fazer parte do seu estilo de vida, da sua rotina de vida. E eu queria dividir essa experiência com as pessoas que me acompanhavam. Então, é muito sobre isso também, essa ocupação. É a ocupação de outros espaços, é estar aqui na Feira do Livro, é estar numa Bienal, é estar numa feira na Casa do Chapéu. Nesse ano, a gente teve alguns representantes nossos lá em Cuba, se não me engano. O Emicida estava lá, a Dona Conceição Evaristo estava lá. E isso é incrível, é justamente sobre o poder da palavra, sobre o poder de nossas palavras, porque a gente também está tão habituado a desacreditar das coisas que a gente tem para falar. Quem que vai querer ler o que eu vou escrever? Saca? E para mim, é muito pelo contrário. Às vezes, quanto mais pessoal o relato, mais gente vai se identificar com aquilo. Tá aí, Quarto de Despejo, tá aí para provar para a gente, saca? Meu primeiro contato com o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus foi uma coisa chocante, porque eu via ali minha família, minha mãe, saca? E aquilo me emocionava muito, eu enxergava ali. Até hoje eu fico assim, porque, entendeu? E para mim é isso, é sobre, novamente, narrativa, levar as coisas para fora da bolha, ocupar outros espaços, sim, mas as pessoas estão aí, tem gente que está aí para o que você tem a dizer. Eu quero saber o que você tem para contar. Eu quero ler o que você tem para escrever, saca? É sobre isso. É sobre isso. E tem várias outras pessoas iguais a mim que estão interessadas nisso. Porque existe essa defasagem, existe sim, e a gente precisa ler uns sobre os outros, saca? Conhecer nossas próprias histórias, assim como nós conhecemos as histórias dos nossos ídolos, dos nossos heróis da história preta, dos nossos heróis da história do rap, da música, enfim. É sobre isso, cara. Talvez a minha resposta esteja muito flutuante, não muito objetiva, mas é porque são várias ideias, são várias camadas, são muitas gavetas para serem abertas, né? E a ocupação dos espaços é muito importante, mas é sobre mudar a perspectiva das pessoas sobre elas mesmas, né? Sobre o poder da palavra delas, sobre o que você tem para falar. Eu escrevi o livro, tá aí, tá vendendo, e eu comentei essa semana o livro Diferente da Música. Você que tá começando a lançar seus trabalhos agora, musicais. Diferente da música, que hoje a música do mês passado é velha para muita gente. Não, essa música aí é miliano, é de 2023. Que isso, cara? Eu tô ouvindo os discos de 1970 agora. Tô descobrindo um disco novo agora. O livro ele tem outra forma de envelhecer. Esse meu é de 2018, 17 ou 18, eu não tenho certeza, sou ruim de data. E as pessoas hoje me encontram e falam, seu novo livro, o novo livro do Rashid. Eu acho isso muito louco, como a coisa ela envelhece de uma forma muito diferente. Então tem um outro tempo. E para mim isso é muito interessante também. A forma como
a história escrita ela se perpetua de um jeito, num tempo muito particular, assim, num tempo muito próprio, porque, afinal de contas, um livro descoberto daqui a 30 anos é um livro novo para aquela pessoa, né? Não necessariamente tem uma super estética da época, vários têm um seu estilo muito bem definido, mas não necessariamente agora a música ela é muito suscetível ao que está acontecendo agora, tipo a tiktokização da música e tudo mais. Mas a literatura ela tem uma outra forma de caminhar pelo tempo, saca? Isso também é muito bonito a gente trabalhar com isso em mente. Eu vou pegar um gancho disso que você falou, porque eu estava ali com o Tony da Litera Rua, e ele perguntou para mim se eu tinha o Negra Nua Crua, que é o meu segundo livro que eu lancei em 2017, e eu não tenho mais essa publicação, agora ele está dentro desse livro, que reúne toda a minha obra aqui, e é exatamente o que você está falando do tempo. O livro, a forma como a nossa palavra envelhece numa publicação, ela é diferente, porque tem gente até hoje que ainda está procurando um livro que eu lancei em 2017. Ainda que eu tenha esse livro inteiro aqui, as pessoas querem aquela publicação, porque era aquela capa, foi feita naquele momento. Eu modifiquei algumas palavras, algumas coisas quando você faz uma reedição, porque de tanto a gente ficar lendo e relendo, a gente vai vendo um monte de erro, um monte de coisa. Então, de fato, é muito curioso pensar assim, né, o quanto eu sou muito fã do papel ainda, eu gosto do livro no papel, eu não me adaptei a ler livro naquele negócio que eu esqueci o nome. No Kindle. Kindle. Não me adaptei, eu juro que eu tentei. Mas não é a mesma coisa, porque eu gosto de marcar a folha, eu gosto de escrever umas coisinhas, eu gosto de fazer minhas anotações, de amassar o livro, de carregar comigo, de ter aquilo fisicamente. Então, quando eu ouço algumas pessoas até falando assim, é porque o papel vai acabar, o livro vai acabar, eu falei, eu acho que não, gente, porque tem uns bando de loucos da literatura e loucas que a gente ainda gosta muito da questão física, porque é praticamente um souvenir. Né? E quando a gente tem livros de muito tempo, é mais gostoso ainda, porque ele carrega marcas. E é realmente um movimento diferente do que acontece com a música hoje. Assim. E é interessante entender que quando a gente coloca um livro no mundo, do jeito que ele foi feito, ele vai ficar, não vai ter como eu voltar lá e alterar. O projeto já está aí, já está nas livrarias, então aquilo nasce de uma só vez. E pensando sobre o que você perguntou dessa questão, você falou dessa revolução, eu ainda até brinquei com o Rashid, você que está falando, porque eu acho que é um caminho bem árduo ainda como artista independente, eu falando como uma escritora independente, conseguir fazer com que as pessoas reconheçam o nosso trabalho. Né? Esmeralda Ribeiro está aqui, maravilhosa, axé, rainha, potência. Uma salva de palmas para a Esmeralda Ribeiro, por favor. Escritora, poeta, cadernos negros, salve suas forças. Estou aqui porque essa mulher existe, assim como tantas outras maravilhosas que abriram um caminho. Então, eu entendo o quanto ainda é um processo para a gente fazer com que as pessoas reconheçam a nossa arte, a arte que vem da periferia, que vem do Islã, como uma arte que é válida, como é uma arte que faz parte desse momento, desse tempo, de algo que é tão insurgente do que está acontecendo agora. Assim. E, ao mesmo tempo, o Islã, por exemplo, é um movimento que se renova a cada mês, a cada ano. Eu já saí das batalhas de Islã já faz um tempo. Eu brinco assim, a Roberta Estrela Dalva, que foi quem trouxe o Islã para o Brasil, ela brinca que ela é vovó, e eu, as meninas do Islã das Minas, a gente já brinca que a gente é a tia, então, porque já tem praticamente uma nova geração, totalmente uma nova geração batalhando nos Islãs. E pensando na forma como o Islã ajuda dentro da literatura, gente, é inegável. Assim, a gente tem hoje os Islãs que acontecem nas escolas, e você começa a ver crianças de 8, 9, 10 anos tendo consciência, né, consciência social, sendo pessoas que indagam, que questionam, e trazendo isso através da escrita, sabe, de ter uma forma de raciocínio, porque o que me move a fazer poesia e a tentar fazer com que as pessoas também saúdam a palavra é entender que tudo parte da forma como a gente se comunica. Isso é tão precioso e está tão disponível para a gente, e a partir do momento que você consegue elaborar o seu pensamento, a partir do momento que você consegue conversar com as pessoas, que você consegue indagar as coisas, você está acessando novos conhecimentos, você está provocando outras pessoas a pensar. E eu percebo o quanto o Islã ajuda essa molecada mais nova, que nesse momento tem tanto acesso, ao mesmo tempo que vê tanta coisa, não vê nada. Passa tudo assim desapercebido, é tudo muito efêmero. Então, o livro, a palavra, ela puxa você também para aquele momento. E aí, quando aquele jovem está lá pensando, poxa, eu vou participar de uma batalha de Islã na minha escola, eu quero falar sobre a falta de justiça. Poxa, aquela pessoa, ele vai ouvir vários rap, ele vai ler livro, ele vai se concentrar, porque vai querer escrever aquele poema para apresentar.
E é muito doido ver que, a partir do momento que isso começa, vai se tornando um vício, porque você quer melhorar para o próximo, você quer melhorar para o próximo. E, de uma certa forma, mesmo que você nunca vá publicar, mesmo que você nunca vá entrar num nível de batalhas do Islã, você é uma pessoa que aprende a se comunicar, que aprende a organizar seu pensamento. A poesia me ajudou muito a organizar meu pensamento. Porque, de fato, são muitas sensações, muitas coisas, e eu acho que a gente, como artista, ter esse lugar de filtrar tudo que a gente sente e tentar passar uma mensagem para o nosso público, fazendo com que as pessoas percebam, desde coisas subjetivas a questões sociais mesmo, é um trabalho que não dá para a gente quantificar, mas é um processo que leva uma vida inteira. Né? Ser artista leva uma vida inteira. E escrever também é um processo que assim, não tem como eu só parar. Eu preciso estar o tempo todo, né, praticando aquilo, ouvindo, escrevendo, para que minha arte, para que a minha escrita continue acompanhando o tempo que eu estou hoje. Eu entendo que se eu sou uma artista do meu tempo, eu preciso falar sobre o que acontece nesse momento. Eu preciso estar com a minha consciência crítica ativada para que eu tenha argumentos para as coisas que virão. E eu acredito muito na força da poesia, principalmente para movimentar essa molecada mais nova a ter discernimento crítico, assim, sabe? Ei, eu queria... A minha... Rashid só tá... Porque Assino. o Rashid... Queria dizer que eu concordo. E você começou falando da ancestralidade, a gente deu palmas para Esmeralda Ribeiro. Esmeralda Ribeiro. E eu queria falar um pouco dessa nova geração aí. Como é que vocês estão olhando para a nova geração? Você está dizendo que as batalhas estão chegando nas escolas. Eu acho, sim, que é um jeito de levar poesia, de levar literatura, e aí de levar educação, e de levar consciência crítica. E como é que é? Vocês estão falando sobre isso? Vocês pensam sobre isso? Vocês interagem com as juventudes? Vocês são procurados pelas juventudes? Apesar que vocês ainda são muito jovens. Imagina, que delícia. Sim, e eu acho que quando eu falo do Islã e da poesia, eu estou falando de um movimento que é para começar a fazer essa molecada entender o que aconteceu lá atrás. É aquilo que eu falei aqui no começo. Quando eu era mais jovem e eu gostava de poesia, que já é uma coisa estranha para uma criança, eu não descobri poetas vivos. Todos já tinham morrido, então eu achava que aquilo era muito distante. E, ao mesmo tempo, eu fui tendo esse interesse, aos poucos eu fui lendo, aí eu fui me interessando, eu fui buscando outras referências. Pode falar das referências aí, porque e aí, nesse momento, a gente fala também. E aí, quando a gente vê esse movimento, assim, a partir do momento dos jovens que a gente começa a apresentar o rap, os lãs falam, nossa, isso é legal, então. Mas espera aí, porque ninguém aqui está inventando a roda, né? Para eu escrever poesia hoje, precisou existir Esmeralda Ribeiro, Dona Conceição Evaristo e tantas outras mulheres. E aí a gente consegue puxar esse fio para falar sobre a história da literatura, sobre a história do rap. Fica muito mais fácil da gente conseguir mostrar a importância, começando de agora, mostrando as referências que a gente tem vivas e estando presente. Eu vou muito em escola. Muito. E é uma das coisas mais legais, porque quando eu era jovem e eu achava que todos os poetas estavam mortos, hoje eu posso chegar vivone vivendo, entendeu? Com essa minha cara, essa beleza negra, nas escolas e falar, olá, alunos, eu escrevi este livro. E eles ficam loucos, porque eles não acreditam que a gente... Mas foi você mesma? Você escreveu tudo isso? Como você conseguiu? Mas é possível? Eu falo, gente, é possível. Eu também não achava que uma pessoa comum poderia lançar um livro. Mas a gente também vai quebrando esses estereótipos. E isso é muito legal, porque eles vão entendendo que não existe um padrão específico para se ser artista, para ser escritora, poeta. É importante a gente quebrar esse tipo de padrão do que já era posto, dessa hegemonia. Então, ter esse movimento com essa molecada nova faz todo sentido. E é onde eu me reconheço na minha maior potência com a literatura. É onde eu vejo que está, de fato, fazendo sentido. Quando eu vejo... Esses dias eu recebi e-mail de uma escola de Barreiras, na Bahia, de uma professora que estava fazendo uma feira literária, e os alunos me escolheram como poeta da feira e colocaram o nome da sala de leitura de Mel Duarte. Eu sentei e chorei, porque eu falei, gente, talvez eu nunca vá para Barreiras, mas olha isso, sabe? É muito legal. E é uma coisa que não tem como a gente quantificar, né? E esse trabalho social que a gente acaba fazendo através das nossas palavras é um trabalho que faz perpetuar. É esse bichinho que pica ali, aquela criança, aquele jovem, aquela professora. Inclusive, agradeço muito professores e professoras, porque sem vocês a gente também não chegaria, né, nas escolas.
E nesses espaços que são tão importantes é onde eu vejo, de fato, onde está a mudança. Assim. Eu fico muito grata de poder trocar com essa molecada mais nova e mostrar que assim, olha, é acessível para vocês também. E a partir do momento que vocês entenderem o quanto a palavra pode modificar a vida de vocês, vocês vão só crescer, só evoluir. Ai, fiquei feliz com a escola das escolas. Muito Fala, bom, Rashid. muito bom mesmo. Eu não tenho nenhuma sala de leitura comigo. Não que você saiba, daqui a pouco aparece, viu? Não, brincadeira. Você deve ser escutado O lance das novas gerações é uma batalha que eu saio perdendo, porque tem o trap aí agora. Tá complicado pro rap, rapaziada. Não, brincadeira, parte 2. Brincadeira. O lance de ir nas escolas é um trampo que eu gosto muito também. Eu gosto muito, eu adoro ir trocar. Na real, esse tipo de coisa aqui, né? Eu gosto muito, as pessoas que acompanham meu trabalho mais de perto veem o Rashid batendo papo em vários lugares, porque eu adoro esse tipo de contato. Justamente porque eu gosto de... na real, eu quero que as pessoas saibam do ser humano por trás da música, por trás da foto no Instagram, por trás do post, por trás do livro e tudo mais. Eu quero que as pessoas conheçam isso, porque para mim é uma coisa que está intrinsecamente conectada à outra. Para mim, a minha filosofia é, para que eu seja um grande artista, primeiro eu tenho que ser uma grande pessoa, porque a minha arte vai verdadeiramente transmitir aquilo que eu estou buscando, saca? Eu penso muito nisso. Então, esse tipo de movimentação, para mim, é maravilhoso. Quando eu fiz o lançamento do livro, a gente, inclusive, fez um projeto que foi incrível, que eu fui em várias fábricas de cultura trocar ideia. E eu me lembro de um bate-papo que foi lá em Céus também. E foi lá no Céu, Vila da Paz. O Tony deve saber mais ou menos onde é a Vila da Paz. Não sei se todo mundo sabe onde é a Vila da Paz, mas é uma quebradinha na Zona Norte, na Brasilândia. Lá você vai subindo, você vai subindo, e vai subindo. E você já tá vendo as barbas de Deus, assim, ó. E você continua subindo. E aí lá em cima tinha um céu bem lá... sabe, assim, não... E um céu, no caso, a estrutura, né? Mas lá em cima tinha um céu. E foi ali que eu fui trocar ideia. E quando eu cheguei ali, tinha uma plateia, assim, de umas 15 pessoas, nas quais 10 eram crianças, assim, de uns 10 anos, 9 anos, mais ou menos. Eu falei... Responsabilidade. O que eu vou falar de livro de rap para essa criançada aí agora? Saca? E aí a parada foi na real, se tornou um dos bate-papos mais legais de toda essa mini tour que a gente fez. Porque a gente sentou, começou a falar de rima. Outro truque que eu aprendi com o meu parceiro Renan Inquérito, que é craque nisso. Começou a falar de rima, o nome que rima com tal coisa e tal. E no final eu falei, então, o tio aqui, ó, lançou um livro e não sei o quê. E as molecadas, da hora, não sei o quê. Mas rima aí, tio, rima com o meu nome aí agora. Quero ver rimar com helicóptero. Quero ver rimar com lâmpada. Começaram a me quebrar. Mas esse contato é essencial, porque eu não sei se a Mel chegou até, mas eu não tive esse tipo de contato com uma pessoa que estava tão próximo de algo que eu queria. Inclusive, há um debate dentro do rap, meu pessoal, que não é de dentro do rap, que é até hoje, 2024, sobre ir na televisão ou não ir na televisão, porque o Racionais não vai, mas não sei quem vai, e é o vendido, não é o vendido, vai na Globo, não vai na Globo. Até hoje. E aí eu sempre rebato esse bate-papo, porque na época que eu morava em Minas, eu morava numa cidadezinha de interior chamada Ijaci. Hoje, em 2024, tem 4.500 habitantes essa cidade. Então é bem pequenininha. E a primeira e única vez que eu vi o Sabotage cantar foi quando ele foi no programa H, do Luciano Huck, na Band, que tinha a tiazinha. Não sei se vocês são... Só quem é 30 a mais, tio. Se eu não estivesse vendo televisão aquele dia, se ele não tivesse aceitado o convite do Luciano Huck para ir naquele programa aquele dia, eu jamais na minha vida teria visto Sabotage cantando. Aquilo foi o mais próximo que eu pude estar de uma apresentação ao vivo do Sabota. E aquilo mudou a minha vida. Então, tem o seu valor. Né? Às vezes as ferramentas têm o seu valor. A gente, de ocupar espaço. Né? Exatamente. A gente usar as ferramentas ao nosso favor. Saca?
Então, esse tipo de coisa é o que fomenta a nova geração. Esse tipo de ação é o que fomenta a nova geração. Então, por isso eu gosto muito disso, de ir plantar essa semente. Muitas vezes você vai, você não sabe, às vezes o bate-papo vai ser um caos total, né, nas escolas. Pode acontecer de qualquer coisa, mas às vezes é incrível e aquilo vai mudar a vida de uma pessoa e daqui a 20 anos aquela pessoa, saca, vai estar num lugar e vai falar assim, mano, foi porque um dia eu vi um bate-papo do Rashid e Amel Duarte. Eles tinham até um certo nome na época, mas nada comparado ao meu nome hoje em dia, sabe? Eu fico pensando nisso. Quero ouvir isso. Né? A próxima pessoa pá da literatura, o próximo gênio da música, entendeu? Eu acho que cabe a nós fomentar. E talvez a gente goste tanto disso porque também está ligado a uma coisa que a gente costuma comentar muito dentro da cultura hip-hop, novamente o hip-hop, que é a continuidade. Né? Sobre a oralidade, também tem a ver com as tradições ancestrais, os griots e tudo mais, sobre a oralidade, sobre transmitir o conhecimento pelo boca a boca, sobre a continuidade. Para mim é isso. Essa é a minha missão com a nova geração. Tem uma coisa que eu prezo muito, quanto mais velho eu fico, mais eu prezo pela escola de composição brasileira, né? Já falando de música, como os grandes compositores da nossa música simplesmente são foda demais, com perdão da palavra, mas são absurdos de incríveis, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que pesquisar cada vez mais e propagar cada vez mais essa riqueza de composição, de escrita, sabe? É uma coisa incrível e nós, os caras do rap, a gente percebe dentro do rap mesmo como essas coisas são pesquisadas. Você vê o Mano Brown escrevendo as coisas mais recentes, nem as mais recentes, na verdade, desde sempre. Cada disco dos Racionais, o Mano Brown é um cara que dá um salto absurdo. Aí você vai conversar com ele sobre música, aí você vai ver o que ele está ouvindo, aí você vai falar, é por isso que ele é o Mano Brown. Então tem essa coisa do estudo, e é uma coisa que eu faço questão de trazer também. Sempre estudo, para a gente conseguir ser, né, pelo menos a unha do dedinho do pé de alguma dessas pessoas que a gente admira tanto. Eu quero só fazer um adendo, que você falou, você foi dar esse conversar, né, no céu. E talvez para você não vá funcionar, mas funciona muito para mim quando eu vou fazer apresentação que tem muitas crianças e elas estão lá tocando terror com o demônio no corpo, tá, não sei o que lá. Calma, gente, vem aqui, vou falar de poesia, rap, né? Tem que soltar falando rap. Que rap, tia? Você conhece rap? Eu conheço. Você conhece o Emicida? Sempre tem uma criança, sempre, para me perguntar se eu conheço o Emicida. Tem que levar uma foto dele. Pois é, eu vou pedir para ele gravar um áudio ainda do dia para mim. Eu pensei nisso, porque, gente, eu juro para vocês, vai falar, conheço, inclusive, tem uma poesia minha no livro dele, tem um poema meu no final do videoclipe dele, Mandume. As crianças, é mesmo, tia? Nossa, conta mais, não sei o que lá. Gente, já era, ganhei todas as crianças, consigo conversar só porque eu falo que eu conheço o Emicida. Então, mesmo se vocês não conhecerem, dependendo de quando acontecer um movimento assim, se a criança te pá, você fala, conheço. Aí você conta história, elas prestam atenção, é incrível. Então, eu descobri esse rolê, assim, quando eu falo, peraí, vocês querem saber de rap? Então, demorou, vamos lá, conheço, mas, tem uma poesia no livro. E no livro do Emicida tem um monte de gente. Aí você vai puxando o fio, entendeu? Mas é muito doido, porque é difícil, né? Às vezes você angariar a atenção, assim. Às vezes é isso, é como uma viradinha que você pega e aí quando eles veem, eles já estão lendo poesia. E é muito divertido. Muito bom. E é a melhor escola, né? Essa é a melhor plateia para que você se eduque, né? É uma plateia transformadora, porque aí depois você sai dali, mano, respondo qualquer pergunta. Falei para 150 crianças, tio, tá de brincadeira, pode mandar qualquer plateia. Tipo isso. Eu acho que está muito claro para todo mundo que é isso. O grande valor a Mel fala bem, né? É o fio que conduz da história lá de trás, na ancestralidade, todas as referências, o estudo que o Rashid fala, até chegar a enfrentar os terrores das crianças. Queria que vocês falassem mais um pouquinho sobre se já tem. Eu sei que a Mel tem projeto de música, está lançando disco, está fazendo trap, já desafiou o Rashid ali na tenda, falou, você vai me escutar. Mas quero saber se já tem na gaveta planos, poesia vocês estão sempre escrevendo, mas se já tem planos de botar tudo em novos livros.
Porque daqui a pouco eu vou botar vocês para falar poesia. Novos livros. E aí, Rashid? Já tem mais uma publicação vindo? Agora que você é escritor? Fala aí, meu, fala aí. Ai, gente, eu estou num processo... eu lancei o Colmeia em 2021. E o Colmeia eu organizei durante a pandemia, porque as pessoas queriam ler o meu primeiro livro, o meu segundo livro, eles não existiam mais. Então, eu falei, vou colocar tudo num lugar só. Assim facilita para vocês e facilita para mim. Então, no Colmeia, eu coloquei, né, meus poemas reunidos de 2012 a 2020 para marcar praticamente essa primeira década assim, do meu trabalho. E tem poemas inéditos também, que eu tinha escrito na época, durante a pandemia. Então, foi um livro que eu resolvi fazer esse apanhado. E, a partir dali, que eu entreguei isso, eu falei, agora eu quero me dedicar um pouco mais à música e a outros projetos. Porque ela não se basta, né? Além de trabalhar com a literatura, de fazer oficinas e trabalha com mestre de cerimônias e tudo mais. Eu também tenho um espetáculo com a Luz Ribeiro, para quem não conhece, que é uma outra poeta maravilhosa, escritora, futura dramaturga. A gente tem um espetáculo chamado Stand-Up Poetry, que a gente tirou ali do stand-up comedy, que é uma mistura de poesia com comédia, um negócio muito louco. Não me perguntem como a gente chegou nessa ideia, mas o mote foi: nós, como mulheres negras, já cansamos de ver as pessoas rindo de nós, então nós queremos convidar as pessoas a sorrirem conosco. E, a partir do momento que a gente entrou nesse lugar, eu fui entendendo assim, pô, legal, aqui eu também consigo, ainda que exerça um lugar dentro do teatro, que é um outro corpo, mas o foco é a poesia, o foco é a palavra, o foco é a mensagem, é fazer vocês rirem, depois puxar o tapete de vocês e continuar fazendo esse processo. Então, o Stand-Up Poetry é um projeto que a gente já apresentou e a gente vai reconstruindo ele. A cada novo ano a gente está pensando em coisas novas, sacadas novas, né? É um projeto que ele tem que se renovar para acompanhar as coisas que estão acontecendo no tempo da cidade, enfim, do país. E, fora isso, eu vou lançar outros projetos musicais, assim. Então, eu tenho, nesse momento, movimentado a minha palavra em outros lugares. Assim, eu tenho 5 livros publicados, tenho 2 livros infantis no projeto do Itaú, Leia para uma Criança. Inclusive, vocês podem acessar no site do Itaú. E são livros que deram muito certo. A primeira vez que eu escrevi livros para criança, e foi um projeto muito legal. Então, é um outro lugar assim que eu também entendi que, poxa, talvez seja um outro movimento interessante. Então, depois de fazer tantas coisas publicadas, livros, eu falei, eu quero tirar a minha palavra também desse lugar e colocá-la para se movimentar de outra forma, no teatro e com a música. Então, agora o meu foco é trabalhar um pouco essas outras plataformas, porque continua sendo sempre um movimento de acessar, né? Conseguir chegar um pouco mais nas pessoas, conseguir furar a bolha, conseguir atravessar. Porque é isso, a gente conversa com as periferias já há muito tempo. Né? E como que a gente faz para estar falando com outras pessoas? Porque os meus, as minhas, eles e elas já sabem das minhas dores. A gente está ali compactuando, a gente está o tempo todo reforçando muitas coisas para nós, que é importante, porque a gente precisa se identificar, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa que outras pessoas prestem atenção também nas nossas lutas e cheguem junto para fortalecer, senão fica algo que é muito cansativo. Né? Então, eu vou entendendo que, conforme existem outras plataformas onde a palavra pode acessar, onde o meu trabalho cabe, né, onde eu entendo que vai caber também na minha boca o que eu possa dizer sobre aquilo, eu quero me movimentar para conseguir alcançar novos públicos, para conseguir fazer com que a minha poesia chegue mais longe e para mostrar cada vez mais para outras meninas, outras mulheres, o quanto é possível, né, a gente trabalhar com a nossa palavra. Virar poeta. Rashid, você quer falar? Fui pego agora no pulo do gato, porque, assim, na semana passada eu anunciei ali para o meu público que tem um disco novo pronto. E é um disco muito especial, mas é isso, eu não posso ficar falando. Eu tenho que tomar cuidado para não ficar... Surpresa. Eu tenho que tomar cuidado para não falar demais. Mas é um trabalho muito especial, um trabalho novo, que acho que o que eu posso adiantar é que, pela primeira vez, eu trabalhei assim com a pessoa dirigindo o disco junto comigo. O Júlio Mocil dirigiu o meu disco de 2016, mas esse agora foi uma coisa diferente. Foi uma coisa, a pessoa ali na sua orelha, no seu cangote, não, tal coisa, me ajudando e eu pedindo as coisas para essa pessoa também. Em pleno verão, eu lembro disso, a gente trabalhando, para vocês terem uma ideia do nível da cumplicidade, que essa pessoa foi o Grow, é um produtor
de dentro da cena do rap chamado Grow. Esse cara dirigiu o disco junto comigo. Vocês têm uma ideia da cumplicidade? A gente estava no auge do verão, trabalhando lá em casa, e ele no computador fazendo as paradas assim, ó, e eu assim com a raquete em volta dele, matando os mosquitos. Não vai pegar meu produtor, não, tio. Tava nesse nível, porque a gente tava ali junto, várias vezes por semana, internados, fazendo esse trabalho. Mas logo mais, quem tiver interesse vai ouvir um pouco mais notícias e mais novidades sobre esse trabalho. Trabalhos literários, a gente, enfim, lançamos essa HQ, e eu digo lançamos porque é uma HQ feita em parceria, o Guilherme Match e eu. Guilherme Match é um artista de Curitiba, um quadrinista de Curitiba. Fizemos juntos uma HQ chamada Soundtrack, e a gente lançou pela JBC, tivemos o prazer e a honra de lançar pela JBC. É uma HQ que ela é uma metáfora, eu costumo descrevê-la como uma metáfora para como a música age na nossa mente, no nosso cérebro. Ali a gente tem um universo distópico, onde a gente tem um MC de verdade, e esse MC ele é como se fosse um terapeuta. Até aí, ok, tudo certo. Porém, ele tem um aparelho chamado REAL, que é uma sigla para Recurso Experimental de Alinhamento de Lobo Frontal. Ele tem esse aparelho chamado REAL, onde ele se conecta com o paciente, né? Um fone de ouvido na mão, um fone de ouvido aqui no nosso MC, e ele dá um play. A partir do momento que ele dá o play, ele entra no mundo interior daquela pessoa, e, enfim, ali acontecem várias coisas para ajudar aquela pessoa com as questões dela, enfim, questões da vida. Às vezes tem ação, às vezes não, às vezes é uma jornada introspectiva. É uma HQ lindíssima e muito sensível. Sou eu, estou falando isso, obviamente, o mais suspeito de todos, mas pode comprar se quiser. Não, é um trabalho muito especial, de fato, muito especial. E tem um livro, né, que a gente já falou algumas vezes aqui, até perdi o fio da meada, Trabalhos Futuros. Tenho vontade de escrever mais coisas, sim. Comecei a escrever o segundo livro, e aí é o seguinte, toda vez que eu faço um texto que tem uma certa importância, precisa chegar no lugar, eu mando pro meu parceiro Tony C, dar uma bisoiada, né? Ele sempre, às vezes, volta com umas dicas que deixa a gente 3 dias pensando, mas depois resolve. E aí eu comecei o segundo livro, mandei umas ideias para ele, e ele me voltou com umas provocações. E aí ele me voltou com umas provocações que viraram meu mundo de ponta cabeça. Eu falei, não, é isso mesmo, ele tá certo. Então vem mais coisa por aí, daqui a pouco. Reverberando ainda. E agora eu tô naquela fase, assim, a coisa tá em branco, a página em branco, e piscando o cursor. Mas vai chegar, logo mais eu começo a sair, mas eu quero muito voltar a lançar livros, enfim. É aquela coisa, né, sobre estender nossos braços e contar nossas histórias. Sempre com muito cuidado, obviamente, e sensibilidade aos universos aos quais estamos adentrando, né? Não é uma questão de vamos fazer tal coisa. Não é festa, né, quando a gente fala isso. Não. É sobre estudar, fazer as coisas com propriedade, porque são coisas que fazem parte do nosso universo, né? A literatura faz parte da minha vida, não é uma coisa que eu falei. E se eu lançasse um livro do nada, tá ligado? Bom, obrigada. Eu vou me permitir inverter um pouco a ordem. Vou fazer o seguinte, a gente recebeu 3 perguntas, eu vou sortear uma delas, porque eu tinha combinado com o Rashid e com a Mel que eles iam escolher, cada um, uma poesia, que eu botei um desafio, que era uma poesia que resumisse eles hoje, ou no tempo, ou na história, ou como eles querem se apresentar para vocês hoje. Mas eu vou deixar a poesia falada de como vocês quiserem fazer para o final. Então, tem 3 perguntas, a gente vai escolher uma no sorteio. Vocês respondem para dar tempo para eles falarem a poesia, né? Tá tudo bem, né? O pessoal ficou triste, aí você fica... Vamos tentar, todo mundo. Vai, vamos tentar. Vamos tentar? Não, Tá bom. não sei o tamanho das perguntas, mas... Vamos lá. Eu não mando nada, eu sou visita. A gente vai fazer tudo eu vou reservar 5 minutos para cada um de poesia no final. Então, a gente tem 5 minutos para responder. Então, tá. 3 minutos a gente... Uma pergunta que os adolescentes e os jovens hoje estão cada vez mais perto das redes sociais e mais longe da leitura.
Ao mesmo tempo que o trap, o rap, o slam seguem fortes, a pessoa que fez a pergunta é descrente e pergunta: será que a palavra escrita ficará cada vez menos valorizada pelas gerações digitais? 1 minuto. Hoje, no Globo Repórter. Caramba, Você é poeta, meu, fala aí. Nossa, gente, nem quero não. Bota pra mim essa... Meu Deus do céu. Será? Vocês acham? Vamos conversar aqui todo mundo? O que a gente não pode botar aqui? A opinião geral. Poxa, Nossa, eu não sei. Agora eu entrei e comecei a me responder, eu mesma já me questionei. Porque, poxa, pensar na escrita mesmo... Eu acho que ainda não, porque a gente, nesse momento ainda, não posso dizer daqui a 5 anos, não sei, do jeito que as coisas estão, daqui a pouco, né? Sei lá o que pode acontecer. Mas eu acredito que a gente ainda não vai abandonar tão cedo, eu espero, a nossa produção, esse lugar da escrita. Eu acho que assim, a gente já abandonou o papel e a caneta, acho que são poucas as pessoas hoje que utilizam ainda o papel e a caneta, o caderno, acho que a gente acaba utilizando muito mais o celular, o bloco de notas, o computador. Mas eu, por exemplo, tenho meus momentos. Tem coisas que eu preciso escrever no caneta e papel. Não dá para ser no computador. E tem coisas que eu preciso escrever no computador porque eu preciso ser mais ágil. Mas, né, eu acho que cada momento pede um tipo de escrita diferente. Mas eu espero que essa juventude não se perca assim, no prazer de escrever com as próprias mãos, do que você só ficar falando ali, sabe, para o celular e escrever para você. Porque eu já vi crianças fazendo isso e eu fico, meu Deus, não, criança, escreva. Eu sou uma pessoa que sempre vou ficar pontuando no lugar da gente não perder essa prática da nossa escrita. Porque senão depois, quando você vai escrever em algum lugar, você esquece se aquela palavra é com 2 S, se é com C cedilha. É um negócio muito louco. A gente precisa estar sempre treinando a nossa mente no lugar da escrita para não escrever palavras básicas e meio que óbvias erradas. Porque isso acaba acontecendo quando a gente só está ali mandando o áudio e esquece como se escrevem as palavras. Então, eu espero que isso ainda não aconteça tão cedo. Assim. Eu acho que a gente ainda tem aí um processo longínquo. Tem que continuar indo para as escolas. Não, acho que não roda de conversa com as crianças. Olha só, eu acho que são fases e são momentos. Eu não acredito que a palavra escrita dessa forma vá se extinguir, sabe? Não acredito nisso, porque eu também penso em fases da história humana, assim, né? Quando se copiavam os livros, 2.000 páginas na mão, saca? Quando chega a máquina de datilografia, os caras, meu Deus do céu, a juventude está perdida. E aí quando inventam depois a copiadora, agora os livros são feitos assim, igual pastel, meu Deus do céu. Esse mundo Jesus está voltando. E eu acho que essas coisas acontecem, a gente passa... Acho que o que me assusta de verdade é a inteligência artificial agora, o quanto ela vai influenciar o processo de escrita, o processo de criação, o processo de criação de obras genuínas e genuinamente sinceras e tudo mais. Me preocupa um pouco mais essa questão até, inclusive. Mas eu acho que o nicho é muito grande, né? As pessoas que consomem, a gente passa, obviamente, por uma crise há alguns anos já, coisa das livrarias e tudo mais, mas eu acho que o nicho ainda é muito grande e ainda existe muito poder e vez ou outra aparecem novos fenômenos, então acho que assim, dificilmente essa coisa vai se extinguir assim tão rapidamente. Cabe a nós continuarmos aí, né, plantando essa semente, regando essa semente e depois colhendo esses frutos, prestando atenção nas pessoas novas que vão surgir, porque às vezes a gente planta a semente, rega a semente e vira as costas, a pessoa está lá tentando vender o trabalho dela, o zine dela que seja, e não consegue ninguém dar uma atenção. Então também é preciso dar atenção para os trabalhos novos, se a gente não quer que essa coisa se perca com o tempo, firmão. Bom. Mais uma pergunta, 1 minuto. Estou aqui. O que vocês pensam sobre essa divisão ou separação de gêneros de literatura que classifica literatura LGBT, literatura preta, literatura periférica, literatura marginal, literatura feminista? Não tinha menos polêmica, não? Não, como eu falei no começo, só rapidamente, como eu falei no começo, né, a gente fala literatura marginal, para mim é tudo literatura, porque eu consumo
todas com o mesmo respeito e o mesmo afinco e a mesma vontade, o mesmo desejo, extrair dali o conhecimento, extrair dali algo que vai me levar para um universo diferente ao qual não pertenço, saca? Ou até ao qual eu pertenço, mas que eu possa conhecer mais. Então eu enxergo, eu entendo que muitas vezes essas divisões, às vezes elas são necessárias internamente, às vezes quando a pessoa quer mostrar, quer falar do trabalho dela, meu trabalho é isso aqui, mas eu acho que do lado de fora, eu como um espectador da coisa, eu enfim, coloco para mim tá a mesma prateleira, é literatura, gente, eu vou é disso que eu estou indo atrás, sabe? É isso que me interessa, mas eu entendo que há muitas questões envolvidas nisso, questões internas, questões externas, em alguma instância pode ser útil. Como eu enxergo enquanto leitor que olha para uma prateleira procurando um novo livro, eu enxergo tudo como literatura, pura e simplesmente. Bom, é complicado mesmo, né? Porque assim, eu acredito que tudo parte principalmente do capitalismo, né? A partir do momento que a gente divide as coisas em certas temáticas e caixas, a gente também está querendo convidar um público específico para acessar aquilo. E é muito doido, assim. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, reparando que tem... Vou dar um outro exemplo, mas que vocês vão entender. Estou lançando músicas novas, estou entendendo como é que funciona o Spotify, e tem uma playlist no Spotify chamada Aulas. Vocês estão ligados? Aulas. Hoje eu fui olhar de novo e falei, não vou falar besteira. E tem, sei lá, 40 músicas. E as 40 são de homens. Aulas. Playlist oficial do Spotify. 40 pessoas e todas são homens. Tem a Bivolt, que está na participação da música do Sabotagem. Tem a Marina Sena, que está na participação da música do BK. As mulheres não estão lá. Então, infelizmente, a minha música saiu no Rap das Minas, na playlist Rap das Minas. Então, meio que parece, às vezes, quando a gente não está falando de homens héteros, que a gente precisa ter essas caixinhas para que as pessoas, às vezes, notem o que é diferente e que não é o diferente. Então, talvez... isso, mas eu acho isso problemático. Não quer dizer que eu quero. Eu gostaria que na playlist aulas tivesse tanto quantidade de mulher como de homem. Pessoas LGBT. Gostaria, mas não é assim. Infelizmente, eu sei que se para alguém, às vezes, chegar no meu trabalho novo, ela vai ter que ir nessa playlist que é só específica de mulheres. E eu ainda me colocando como uma mulher negra, eu ainda caibo depois numa outra caixinha, que é, né, literatura negra feminina. Não é só literatura. Porque também poetas, autores negros também sempre têm esse outro recorte, e parece que é menos. Eu entendo a necessidade no sentido visual, no sentido de, sou uma pessoa leiga no assunto, não conheço. Eu quero, de fato, ir lá e ouvir só a playlist que tem só mulheres. Eu quero ir lá e encontrar só um lugar onde tem só livros de mulheres negras. Eu entendo que isso é importante. Mas, pensando num todo, como artista, como quem faz parte dentro desse movimento, a gente vai ficando tão limitado, às vezes, e eu quero estar também na playlist aulas, porque faz 15 anos que eu escrevo, tá ligado? E por que, tipo, as minas do rap também não tá lá? Por que não tem Dinadi, Stephanie, MC, Drica Barbosa, sei lá, várias minas foda? Por que elas não estão lá fazendo rap há 1000 anos? Então, como mulher, a gente ainda tem várias questões para conseguir alcançar alguns espaços. E aí, infelizmente, a gente precisa estar, às vezes, nessas caixinhas para as pessoas saberem da nossa existência, para depois dali a gente começar a atingir os outros lugares. Mas eu espero que a gente ainda chegue no momento que o Islã, quando a gente falar de Islã, é literatura, que ninguém vai ficar questionando. Quando a gente falar de mulheres negras publicando livro, é literatura, e assim por diante, assim, porque realmente Hoje eu percebo o quanto isso está muito mais no lugar mercadológico, sabe, assim, do capitalismo, dessa necessidade de colocar a gente nessas caixinhas. Vamos... Tem uma pergunta sobre as rimas de improviso nos metrôs e nos trens. Se isso faz parte de manter o movimento da poesia viva, eu convido vocês a dar uma olhada no YouTube, só para dar espaço para eles falarem as poesias dele, num projeto antigo que a Mel participava, que se chama Poetas Ambulantes. Eu acho que responde um pouco essa pergunta, mas eu quero passar o microfone para a gente ver a poesia incorporada aqui nesse palco. Aproveitem a oportunidade. Não sei se já tiveram tempo para... Vamos aí, estamos, né, já pronto aqui, ó. Quando a Isa, antes do bate-papo, ela fez essa provocação, né, da gente trazer uma poesia que, de certa forma,
conversasse com a nossa vida, que sintetizasse alguma coisa do nosso sentimento, da nossa história, ou conversasse com o nosso momento atual e tudo mais. E eu acho que eu fiquei pensando sobre isso, e eu quero fazer primeiro, porque eu sei que a Mel, enfim... eu fiquei pensando sobre isso, na real, e eu fui parar num lugar que estava muito óbvio, porque eu fiquei, tá, beleza, e agora? O que eu vou fazer? E aí, puxando um pouco da sardinha para a minha brasa, do rap, no caso, ainda hoje eu escutei essa música, e aí tem uma letra, um trecho específico de uma canção que eu escutei hoje, e ela sempre me emociona, e, curiosamente, como os astros se alinham, ela tem muito a ver com a resposta que a Mel acabou de dar. Porque é um trecho de uma música que conversa com o meu momento atual, meu momento emocional, meu momento psicológico, meu estado, né, de vida nessa conjuntura da minha existência. E ela conversa com as minhas ideias também, né? E é louco, porque para mim tem a ver com paternidade. Mas ela veio da boca de uma mulher, que é a Dinadi. Tem a ver com a maternidade dela. E hoje eu estava ouvindo uma música chamada Meu Filho, Minhas Regras, que eu considero um dos raps mais emocionantes que eu já ouvi. Eu sempre choro quando eu ouço essa música, porque, enfim, a gente começa a pensar em coisas e eu sou um chorão quando se trata de música. Às vezes tá tocando uns rap mais gangsta e eu tô com o olho cheio d'água, mas porque aquilo mexe comigo num lugar muito especial. E o refrão dessa música, simplesmente que o Rico da Laçã recentemente sampleou num trabalho dele, que é a parte que mais mexe comigo, e é a parte que eu gostaria de recitar. É curta, não chega a ser um haikai, mas é curta, mas para mim é profunda demais. E a Dinadi diz: eu quero ver meu filho crescer. Aí, você que só quer me fazer o mal, vou dizer que não há, além de Deus, o que me faça parar. E não há derrota que derrote alguém que nasceu para vencer. Eu quero ver meu filho crescer. Aí você que só quer me fazer o mal, vou dizer que não há, além de Deus, o que me faça parar. Não há derrota que derrote alguém que nasceu para vencer. Viva a Dinadi! Porra, Gigi. Então tá bom, não vou nem explanar muito. Tá, só para... Pensando nessa questão, né, dessa provocação que você fez, eu quero, na verdade, hoje, nas últimas semanas, eu andei refletindo muito sobre a coisa de ser artista, e acho que hoje a gente conversou sobre coisas aqui que, né, foram boas também, que me fizeram relembrar também da importância da gente ser louco, corajoso, porque tem que ter muita coragem. Acho que ser muito audaz, né, para fazer o que a gente faz, assim. E eu acho que eu quero compartilhar um poema com vocês chamado Deslocamento, que vai vir no álbum novo também, gente. Fica de olho, me segue lá no Spotify, Mel Duarte. E é dedicado a todos os artistas independentes. E fala assim: quando o corpo fala, como a voz ecoa, quando você cala, como isso ressoa? Onde vibra o timbre? O que te impulsiona? O que te faz sentir livre? E o que te aprisiona? Querer viver da sua arte é mais que resistência. Ser representante do seu sonho, saber usar a sapiência. É mais que entretenimento ou distração para um momento. Nossos corpos são um ato político e isso causa estranhamento. Ser cria de rua underground, seja na rima ou no passinho, fazer da rua o seu playground. E nesse asfalto, onde alguns se arrastam, outros erguem palco, montam a sua lona. Periferia é arte que respira. Para além de ser poeta, é ser a própria poesia. Eu estou falando de deslocamento da voz ao movimento, sair do lugar comum e explorar novos conceitos. Escurecendo os argumentos é mais que flow, é ter talento. Estou falando da verdade que pulsa no peito e lembrar que antes de fazer sucesso é importante ter reconhecimento.
riscando o chão com passos largos. Deixa que as mina toma de assalto. Quero ver mais tchum-tchá, tchá, tchum-tchum-tchá. Corpos livres pelo baile e respeito por quem tá no corre. Se ela bate o cu, tá pela ordem. Entenda, não precisa que a toquem. Somos cria solta nessa selva, notem. Sobreviver é muita treta para quem não vem de área nobre. Demarcando nosso território, a quebrada também tem repertório. Não subestime nosso trabalho diário. Retorno bom é fazer nossa arte, tirar um salário. Há batalhas que vêm para o bem, dos bailes blacks até as ligas de funk, explorando nas palavras ou na dança algo que faça sua mente ir além, das batalhas de rima até levar o slam para o palanque, um corpo que vibra, se manifesta e é atuante para que a minha geração sobreviva a esse massacre constante. Retomar o que é nosso por direito, por mais espaços públicos para o povo periférico. Que nossa dança ressoe em corpos presos por preconceitos. Que nossa palavra atravesse barreiras e no peito cause efeito. Que nosso som extravase e chegue aos ouvidos mais primitivos. Que nossa imagem sobreponha tudo que antes foi aprendido. E que de uma vez por todas reconheçam as nossas artes com o valor merecido. Obrigada. Obrigada, Rashid. Obrigada, Mel. Só para lembrar que os dois vão estar na Livraria 2 Pontos, autografando os livros. Vão lá, cola lá, comprem gente. Antes que acabe.